Olá, eu sou Jorge Santos e você está no canal Tarô Terapia, uma jornada diária de autoconhecimento através do tarô. Um canal interativo e participativo, onde os temas abordados são sugestões de vocês, inscritos do canal. Agradeço a sua colaboração e peço que você continue enviando temas. Somente assim poderemos dar continuidade com este trabalho. Atendendo hoje mais uma querida inscrita do canal, nós vamos perguntar ao nosso terapeuta tarô o que ele pode nos falar sobre dupla personalidade. Olha, gente, a dupla personalidade ela está muito relacionada a um transtorno bipolar, né? Quando a gente fala a pessoa é bipolar, a gente associa, né, a dupla personalidade. Uma hora a pessoa faz uma coisa, outra hora faz outra, fala uma coisa, fala outra. Isso também é dupla personalidade, tá? A dupla personalidade fala de transtornos, né? Mas assim, dentro de um contexto, nós temos que entender que muitas vezes a pessoa também pode ter tido eventos pessoais no seu passado que ficaram ali registrados, mal trabalhados. E a pessoa também acaba desenvolvendo aí a dupla personalidade. A justiça. A justiça ela vem sempre mostrando a cegueira da visão, não é verdade? Sempre na carta da justiça, a gente vê o olho tapado, a balança e também a espada. O que acontece? A balança ela fala de equilíbrio, fala de agir com justiça, na dosagem certa. Mas a balança tem os dois lados. Uma hora, se você colocar uma moedinha a mais de um lado, vai ficar desproporcional. Então, para a grande maioria, esse transtorno, essa dupla personalidade, nada mais é do que o emocional. O desequilíbrio emocional. A dupla personalidade, ela causa essa cegueira. Ela tapa a nossa visão. Por isso, muitas vezes as pessoas são ora uma coisa, ora outra coisa. Se elas tapam a visão para enxergar uma verdade, elas na verdade já estão agindo dentro de uma personalidade. Se elas retiram esse véu, essa venda, elas vão tomar uma outra atitude. Vai agir de uma outra forma. Enxergando. E aqui se fala da defesa. Uma pessoa que tem dupla personalidade, ela tanto tem medo de perder, como também tem medo de se defender quando é necessário. A dupla personalidade, ela fala desse desequilíbrio mesmo, dessa descompensação. Uma pessoa que tem dupla personalidade,
muitas vezes, pelas suas atitudes, não comete aí o senso da justiça. Muitas pessoas falam que a dupla personalidade é um desvio de caráter. Mas eu particularmente não vejo isso, tá, gente? Porque caráter ou você tem ou você não tem, né? Oito de ouros, rainha de copas, valete de ouros e ás de ouros. O que o tarot coloca aqui para mim? Ele fala o seguinte: a dupla personalidade, muitas vezes, faz as pessoas agirem de maneira diferente, principalmente quando elas se sentem acuadas, fora do seu mundo, fora do seu universo. É como se ela tivesse diante de uma situação onde elas se sentem afrontadas, diante de uma exigência, de uma cobrança, ou de ter que mostrar a sua capacidade. Esse afronto, na verdade, também faz com que a pessoa haja de uma maneira ou de outra. Então a gente vê que tudo aquilo que sai da perfeição que a pessoa imagina na mente é um afronto. E às vezes esse afronto faz com que ela mude repentinamente, até mesmo na sua atitude, ou até mesmo na sua palavra. Aqui se fala também da dupla personalidade que muitas vezes nós criamos para nós mesmos. Como assim? Olha aqui, uma rainha de copas. Quantas e quantas vezes nós insistimos ficar numa determinada situação por apego, por amor, por sentimento? Quantas e quantas vezes vivemos um relacionamento infeliz, mas passamos para os outros uma imagem de perfeição e de felicidade? Nós também estamos aí, agindo em dupla personalidade. Vivemos uma situação de sentimento, de apego emocional, mesmo sendo uma situação que não nos traz conforto, segurança, que não nos faz bem, nós queremos mostrar para o mundo que a gente está bem, que a gente está feliz. Estamos casados com a pessoa perfeita. Não existe ninguém melhor do que a pessoa. Só que entre quatro paredes isso não acontece. Só que a gente não quer também quebrar a nossa privacidade, dar direito das pessoas realmente saberem o que acontece dentro dessas quatro paredes. Então a gente também acaba criando para nós a dupla personalidade. Você querer demonstrar uma coisa que você não é, demonstrar uma situação que você não vive. Isso é dupla personalidade também. Nós sabemos que muitas vezes nós somos despreparados emocionalmente para alguns desafios, para algumas surpresas que a vida nos oferece.
E às vezes o impacto que é gerado faz com que a gente titubeie, fique meio aí, né? Vou para a esquerda ou vou para a direita? Uma pessoa em dúvida em fazer as escolhas tem que também ser leal a essas escolhas. Então, muitas vezes, nós somos imaturos demais para com o nosso emocional, para conosco. Aceitar uma situação é tirar a venda dos olhos e é ser justo para consigo mesmo. Então, vocês vejam, né? Vou dar um exemplo bobo aqui. Imagine uma criança apronta uma arte. Aí você vai lá e chama a atenção da criança. A criança não fala, não, mamãe, não fui eu. Não, mamãe, eu não mexi. Não, mamãe. Ela está tendo um desvio aí, nesse momento. Já está assumindo uma outra personalidade que não é dela. Mas por quê? Para defender-se. Então ela fecha os olhos para a verdade, para a arte que ela fez, mas ela se defende para a sua autoproteção. Então, a dupla personalidade, ela é encarada sim muitas vezes como um transtorno, tipo um transtorno bipolar. Só que nós temos na mente algumas lacunas. E essas lacunas na memória podem ser eventos também que nós vivemos no passado. Coisas que nós não trabalhamos, não exterminamos e vai gerando conflitos na nossa vida. Então, quando a gente se sente acuado, exigido, cobrado, a gente tenta agir de uma outra maneira. Às vezes até para se defender, para se proteger. É necessário que nós busquemos sempre a nossa segurança. É necessário que nós busquemos sempre a nossa estabilidade. Mas fica aqui um adendo aí, né? Uma abertura. Para muitos, a dupla personalidade pode sim ser um desvio de caráter. Muitas pessoas enxergam dessa forma. Eu, Jorge Santos, particularmente, não vejo assim, tá? É a minha opinião. Mas pode ser apontado também como um desvio de caráter. Uma pessoa que te fala uma coisa, mas age pelas costas. Então, essa dupla personalidade, eu acredito que todos nós temos dentro de nós. Então, mediante uma situação, nós vamos ter que assumir uma personalidade para aquela situação. É a mesma coisa, você tem que tomar uma decisão inadiável e te falta coragem. Você não é uma pessoa corajosa. Então você tem que assumir essa personalidade de coragem para resolver aquela situação. Agora, quando essa dupla personalidade só traz pessoas que não agem corretamente conosco, pode sim ser encarado como um desvio de personalidade. Então, o que o tarô colocou é isso, né? A gente tem esse instinto dentro de nós. E muitas vezes, mediante uma situação, uma decisão, nós vamos ter que assumir tal personalidade. Se eu estou diante de um desafio, onde esse desafio vai exigir de mim todas as forças,
eu vou ter que assumir essa personalidade de força para enfrentar o desafio. Então, para mim, repetindo, eu vejo que não se trata aí, né, de um desvio de comportamento, mas que nós carregamos dentro de nós. Temos várias personalidades e podemos assumir personalidades também perante situações que a vida nos oferece. De que adianta uma pessoa receber uma proposta de trabalho numa empresa que ela já trabalha, por exemplo. Olha, você é um auxiliar aí qualquer dentro dessa empresa. Só que essa pessoa trabalha e com este desenvolver do seu trabalho ela é reconhecida. Mas ela tem uma postura que corresponde àquela função. Então ela vive aquela personalidade para aquela situação. Só que se ela receber essa proposta, vai deixar de ser um auxiliar, né? E vai se transformar, por exemplo, num gerente. Vou ter que assumir a personalidade desse gerente. Porque eu, sendo gerente, eu vou ter que estar olhando e exigindo dos auxiliares, assim como eu era exigido quando eu fui auxiliar. Então a própria vida nos faz também agir com essas mudanças de personalidade. Ok? Então fica aí mais essa pequena videoaula, onde hoje o tarô nos falou sobre dupla personalidade e eu também dei o meu ponto de vista aí particular, tá certo? Quero agradecer o seu carinho, a sua participação e convidar você que ainda não conhece o nosso canal Tarô, Paz, Luz e Amor, com leituras diárias falando de amores e relacionamentos, passe por lá. Agradeço o seu carinho, a sua companhia e estarei te esperando para mais um pequeno vídeo, mais uma pequena videoaula, aqui no canal Tarô Terapia, comigo, Jorge Santos. Meu forte abraço, meu muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.